Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, o podcast oficial sobre as carreiras do mercado financeiro. A gente troca várias ideias, conta histórias de bastidores. E hoje tem uma figura ilustríssima, a senhora Nayara Kamel. Ah, Bem-vinda. olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito feliz por estar aqui participando com Que é isso, o vocês. prazer é meu te receber. Eu acho que vai ser um papo muito legal, muitas oportunidades que a galera não tá enxergando no mercado. Não, com certeza, o mercado de correspondente aí tem muitas oportunidades e tem muita coisa camuflada, né? Então a gente vai bater um papo sobre isso aí. Com certeza. Galera, então esse é o podcast patrocinado pela Top Invest. Não deixem de seguir Top Invest _oficial no YouTube, no Instagram também. O meu perfil, kleber.stumpf, no Instagram. E, Nayara, me conta um pouco da tua carreira. Poxa, tu é correspondente bancária há 12 anos, é tempo pra caramba. Tu tem uma certificação chamada CA600, que te habilita a distribuir produtos de crédito imobiliário. Se quiser contar, se tem mais alguma outra certificação também. E me conta um pouco da tua carreira. Como é que tu veio parar para correspondente imobiliário, correspondente bancário de fato? Porque hoje tem muita oportunidade para correspondente e as pessoas ainda não enxergam. Inclusive, acreditas, eu acho que é o maior correspondente bancário do país e é um pouquinho gigante, né? Acho que tem mais de 1.000 funcionários. E, cara, 12 anos atrás eu acho que a Caixa estava começando a abrir o correspondente, deve ter sido uma das primeiras do mercado. Me conta um pouco, como que tu viu essa oportunidade? Poxa, assim, você me entrega a idade, né? As primeiras do mercado. Ficou meio arcaico isso, né? Mas realmente, mesmo sendo uma brincadeira, eu fui uma das primeiras correspondentes a serem credenciadas. Eu sou correspondente bancária há 12 anos. E quando eu comecei, foi um negócio assim que você tá no lugar certo, na hora certa, alguém me ligou, fez uma proposta e eu aceitei. Então, como foi que começou essa história? Eu trabalhava dentro de uma imobiliária. E a essência do correspondente bancário, até para quem às vezes está ouvindo esse podcast agora, o correspondente bancário ele é um braço do banco. Então, algumas instituições bancárias têm esse profissional dando esse apoio, e eu sou correspondente bancária da Caixa Econômica, que é o banco que tem o maior volume de correspondentes bancários do Brasil. Só para você ter uma noção, no último levantamento a gente tinha 9.287 correspondentes espalhados por todo o Brasil. Isso quer dizer que tem o dobro de correspondentes comparado ao número de agências da Caixa. A Caixa hoje ela tem 4.877 agências. Então, contra 9.256 correspondentes, a gente tem um volume muito maior. Isso quer dizer que tem cidades do interior que não tem uma agência da Caixa, mas tem lá um correspondente bancário. Isso quer dizer que ali onde a pessoa precisa de abrir uma abertura de conta ali, não vai ter agência, mas tem um correspondente abrindo a conta, fazendo cartão, fazendo processo de habitação para ele, fazendo consignado. Então, isso é um braço da instituição financeira. E esse braço, ele começou pela necessidade da demanda imobiliária. Então, onde que começou esse universo dos correspondentes bancários da Caixa? Dentro dessas imobiliárias, para atender a demanda de habitação. Isso porque hoje a Caixa é o maior banco de habitação do Brasil. Disparado. 99% do crédito que é feito dentro de programas habitacionais aí, como Casa Verde e Amarela, né, que é o nosso antigo Minha Casa Minha Vida, 99% é feito pela Caixa. E 67% do crédito de SBPE, que é o de poupança, que a gente está competindo aí com outras instituições bancárias, 67% desse mercado também é da Caixa Econômica. Então, você pensa no volume de habitação que rola dentro de uma única instituição Deve dar bancária. uns R$ 10 isso aí. Depois nós vamos contar isso aí pro povo. Então, ou seja, um volume muito alto para 4.000 agências. Então, você pensa o número de cidades que tem dentro do Brasil e só 4.000 agências para atender, com o número de funcionários, que depende ali, muitas das vezes, muitas vezes não, né, de um concurso público para estar colocando essa demanda, de agências sendo abertas, e aí o banco falou assim, peraí, vamos colocar correspondentes bancários para fazer esse processo de habitação, já que nosso gargalo é esse. E aí começou a fazer o credenciamento de algumas imobiliárias. Então, na época, a imobiliária onde eu trabalhava foi convidada a se tornar correspondente bancário. E aí eu recebi essa ligação. Né? O dono da imobiliária me ligou e falou, Nayara, olha, o gerente da Caixa está convidando a gente para se tornar correspondente bancário. Você topa ser? Eu respondi, sim. Eu não sabia nem o que era aquilo que eu estava respondendo. O que é correspondente bancário? O que faz correspondente bancário? O que vive, onde come? Não sabia nada disso. Só dei o sim, mas nem sabia o que era aquilo. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, lá em 2009 para 2010, na virada, o correspondente bancário ele não era no perfil que é hoje. Hoje a gente tem um perfil totalmente automatizado, onde que a gente faz toda a análise do crédito do cliente, a gente resgata o fundo de garantia, a gente cadastra, faz a abertura de conta, o cartão. O cliente sai com todo o processo pronto de um correspondente bancário. A única coisa que ele faz é ir lá na agência da Caixa assinar
tudo de um processo habitacional é feito dentro do correspondente. Só que na época, no início lá nos confins da terra, não era nesse modelo. Então, o que o correspondente fazia nesse período? Ele juntava a documentação do comprador, juntava a documentação do vendedor, juntava a documentação do imóvel, colocava aquilo dentro do envelopinho e entregava na agência. E sabe qual que é o melhor, Kleber? A gente ganhava para colocar os documentos no envelopinho. Nossa, para as pessoas que estão ouvindo, talvez seja uma coisa de um outro universo, mas o universo do correspondente imobiliário é um universo que eu conheço bastante. Porque a minha esposa também foi lisonjeada de ter esse convite que tu teve. Então, ela é uma das primeiras correspondentes imobiliárias, acho que ela é o número 3 de Caxias do Sul, então foi da primeira leva. E, essa época era muito louca. Porque o que tu fazia? Tu juntava papel. Exatamente. Tu juntava papel. E eram umas pastas da Caixa que tinha um negócio, o loginho azul, era uma pasta de papel horrível que tu tinha que juntar ela. Dava um calhamaço de folha. Cara, tu juntava o papel, entregava na caixa e pá! Cara, eu não vou falar agora, mas a remuneração é muito dinheiro pra juntar papel. E colocar no envelopinho. E colocar no envelopinho. Era maravilhoso. Agora eu não acompanho mais o dia a dia, enfim, eu tô all-in na Top Invest. Como que é hoje, né? Não é mais no papelzinho, né? Se bem que a Caixa é um banco muito moroso, né? Porque é um banco muito antigo, então cada operação tem um sistema diferente. Tu vai lá na Caixa, tu olha o coitado do funcionário da Caixa numa tela preta, né? Aqueles negócios de DOS. Eu não sei como é que eles usam aquilo lá, porque não tem, eles vão escrevendo no nada, vai aparecendo umas coisas assim, e cada operação, né, tipo, vamos contratar um cartão de crédito, ele abre um sistema diferente, preto. Vamos fazer, tudo preto, né, vamos contratar um crédito de cheque especial, não, ele abre um outro sistema, e eu não sei como aquilo que eles fazem alguma mágica, tem um internet banking, porque deve ser uma coisa de outro planeta, misturar tudo aquilo lá e chegar num lugar só. A gente ainda tem essa sopa de letrinhas que a gente até brinca, a gente tem sistema que é SICAQ, CIOP, CIWeb, então, ou seja, é uma sopa de letrinhas, então a pessoa quando chega para ser correspondente, ela tem que aprender a sopa de letrinhas, mas que é muito gostoso. Não, e tem mais, né? Essa sopa de letrinhas, essa sopa de sistemas chega pro correspondente. É óbvio que não é preto e branco, né? Mas tem diversos portais diferentes que tu tem que abrir. Não, vamos fazer a consulta do cliente. Depois a gente sobe o documento do cliente. Depois a gente faz outra coisa. Mas é cada um sistema diferente, uma URL diferente, nada integra com nada, né? Mas para quem tá ouvindo o podcast, não acompanha o Kleber, não. A sopa de letrinhas, depois ela vai se juntando e o processo para se tornar correspondente não é difícil. A profissão não é. É uma sopa de letrinhas que é muito engraçada mesmo, na verdade, mas depois você acaba se familiarizando. Por fim, a gente começa a fazer sopa de letrinha com tudo, com todos os papéis. A gente gosta de fazer a sopa de letrinhas. Mas assim, só para você entender como é que a gente chegou nesse momento automatizado, e a gente teve a felicidade, porque realmente o sistema do correspondente bancário, ele é muito melhor do que o da agência. Todo colaborador da agência falou, o sistema de vocês é muito melhor. Mas por que o nosso ficou melhor? Porque, na verdade, ele foi criado com base na demanda. O que começou a acontecer? Eu, Nayara, estava lá juntando meus envelopinhos. Sua esposa também, correspondente bancário, juntando os envelopinhos dela. Os envelopinhos da construtora X, da construtora Y, da imobiliária e tal. E o que começou, né, a acontecer mesmo com essa junta dos documentos? Quando você tem uma pessoa que está fazendo aquilo e ela sabe o que ela está fazendo, vamos pensar aqui, olha, o cliente chega lá para entregar comprovante de residência. Se o cliente entrega um comprovante de residência, que parece um documento simples, né, uma conta de água, de luz, de telefone, parece simples. Mas se esse cliente entrega um comprovante de residência em nome de alguém que não é parente dele, ou um documento agora, nós estamos aí no mês de junho, o cliente entregou um documento no mês de janeiro, está vencido esse documento. Então, o que acontece? Se eu passo todo o processo da Caixa, for lá na fila da Caixa, pego a senha de atendimento, vou lá no funcionário da Caixa, sentei lá na mesa dele, entreguei, ele me pede 3 dias para analisar essa documentação e daqui 3 dias ele me liga e fala, seu comprovante de residência está vencido. Aí você volta na fila da Caixa, pega sua senha, senta de novo com esse mesmo funcionário, entrega o documento, e aí na hora que você chega, agora o senhor trouxe o comprovante, está dentro da validade, mas não está em nome do senhor, o senhor vai ter que trazer um outro documento. E infelizmente é esse, porque esse é o trâmite do banco. E eu te digo mais, né? É um trâmite do banco, e o banco tem um processo muito amarrado, de certa forma. Ele vai olhar toda essa tua história aí do comprovante de endereço, legal.
A partir do momento em que tu levou 2 semanas para ir lá resolver o comprovante de endereço, opa, a gente tem um problema. Aquele teu comprovante de renda, veja bem, passou muito tempo, ele venceu. É isso aí. Aí você resolve um, mas criou um outro problema. Então, assim, e isso talvez aqui, a gente brincando assim, parece que é um problema da instituição. Mas o que ela fez foi isso. Ela pegou os correspondentes que estavam ali para fazer esse trâmite de pegar essa documentação certinha. Porque tinha alguém do lado externo da Caixa que tinha um atendimento com uma flexibilidade maior, né? Hoje aí os correspondentes atendem em média aí de 8 até as 18, atendem nos sábados, né? Ali de 8 até meio-dia, que é um horário maior, mais extenso do que o banco. Você tem uma flexibilidade de utilizar hoje aplicativos que o cliente vai poder te caminhar esse documento lá na casa dele. Te manda por e-mail, te manda por WhatsApp, te manda... Tem alguns correspondentes, que é o meu caso, que tem um sistema ali próprio para receber a documentação. Então, ou seja, isso vai viabilizar o cliente não precisar nem sair da casa dele, porque dirá pegar uma fila no banco para entregar esse comprovante de residência. Então, a Caixa viu que acontece? Quando ela recebia os documentos desses correspondentes, eles vinham, né, de uma forma muito mais coerente. Esse volume de habitação dela foi crescendo, não só por causa dos correspondentes, mas por volume de habitação do Brasil que cresceu, né, comparado a 2009, quando eu iniciei, com o volume de habitação hoje é surreal. Na época, quando eu me tornei correspondente, a gente fazia o quê? 7 processos no mês. Eu já cheguei a fazer 118 processos num único mês. Então, assim, hoje o volume é muito maior de habitação, de contratação. Até pela informação do público, né? Antigamente, muitas pessoas nem sabiam que dava para financiar um imóvel. Nossa, era uma coisa de outro planeta, comprar um imóvel. E hoje as pessoas têm noção. Tinha uma pergunta muito legal que eu queria te fazer, de por que o banco terceiriza isso? Porque a remuneração do correspondente bancário, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, é um valor super alto. Então, de certa forma, o correspondente vai ganhar muito mais que o bancário. Mas é muito de um lance de especialização que tu acabou de responder, de certa forma. Porque, por mais que o bancário seja, de certa forma, entre aspas, vamos dizer assim, mais barato para a instituição, ele é muito amarrado, ele nunca mais pode ser demitido porque ele é um funcionário público de fato, e ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Quando tu vai falar com o teu gerente sobre um processo habitacional em uma outra instituição financeira, vamos dizer aí, os grandes bancos, e não passa por um correspondente, esse processo, acreditem ou não, leva 3 vezes mais do que leva na Caixa Econômica Federal. Porque a Caixa tem o correspondente. E a Caixa faz questão de que some com esse financiamento daqui, leva para o correspondente que não resolve. E passa muito nessa especialização, porque o bancário tem que fazer 1000 coisas, ele vai fazer tudo torto. E eu não sei se ainda funciona assim, mas naquela época eu lembro que tinha uma nota para o processo que o correspondente encaminhava. Poxa, se vem 100% redondinho, tu ganha tipo uma remuneração cheia. Veio um erro, né? Tipo prova, né? Eu vou descontar uma notinha aqui e vai caindo. E é isso aí, eu sempre falo, a importância dessa especialização. Então, a gente vai até entrar nessa parte de certificação logo em breve, que é uma parte muito importante, mas o correspondente hoje, que se torna um correspondente de sucesso, é porque ele percebeu isso que você acabou de dizer. Querendo ou não, o funcionário, que é o bancário, gera todo esse custo, sem contar do custo antes da contratação, que ele demanda de um concurso público, que tem toda uma estrutura antes. Então, eu não posso falar assim, eu estou precisando de 5 funcionários aqui dentro da agência da Caixa, eu vou ali na rua, vou contratar. Não é assim. Agora, se eu preciso de 5 funcionários da Caixa, eu vou lá, credencio 1 ou 2 correspondentes que vai fazer o mesmo que aquele volume e eu, de certa forma, não tenho nenhuma obrigação com isso. E o correspondente que se torna ali aquele credenciado, ele vai ter interesse em trazer negócio para o banco. Porque a gente não recebe só na habitação. A gente vai receber na habitação, na abertura de conta desse cliente, do cartão desse cliente, se ele fizer um consignado, se a gente pode ofertar depois um consórcio por ele, e a gente vai recebendo por isso. Então, lógico que é interesse da instituição bancária trazer esse profissional que está fazendo essa captação do cliente, está trazendo mais clientes para o banco, e de uma certa forma a gente é muito barato para a instituição bancária, porque tem 0 compromisso comigo, eu sou uma prestadora de serviço deles. Diferente do colaborador que tira férias, tem terceiro, participação de lucro. De forma curta e grossa, quando o banco contrata um funcionário, poxa, ele tem que fazer um concurso, tem que aprovar, tem que ir pro Diário Oficial da União, tem todo um custo pré. Depois ele tem um custo pós. Primeiro, aquele funcionário vai receber 1 milhão de benefícios, que é justo, ninguém está criticando isso, mas é um custo para a instituição financeira. Ele tem os impostos para pagar, então o funcionário, de certa forma, custa o dobro, ele nunca mais pode desligar, porque daqui a pouco é um momento de mercado que nos próximos 5 anos a gente vai precisar de muita gente para trabalhar nisso. Sim. Depois talvez precise menos, depois precise mais. Então o banco não tem essa maleabilidade porque é uma instituição financeira pública, é caixa econômica, não é nem banco, né? Eu gosto de incomodar com isso. E o correspondente ele tem essa liberdade de crescer, aumentar, diminuir. Inclusive, tu pode empreender como correspondente, porque tu pode contratar funcionários para trabalhar para ti. A minha esposa lá é uma correspondente pequena,
Porque, basicamente, ela faz os processos da imobiliária dela, mas tem correspondentes gigantes em Caxias do Sul que se especializaram nisso. E uma pergunta bem polêmica, quanta grana dá pra ganhar como correspondente? Nossa, já vamos chegar nesse Já, vamos chegar com os momento. dois pés. Então, o correspondente ele recebe por diversos serviços que ele pode executar. E assim, a gente tem um leque. Vamos pensar num banco de forma geral. O correspondente está atendendo esses produtos. A gente está atendendo aquele cliente que está abrindo uma conta, a gente recebe por essa abertura de conta. Você quer saber valores? A gente quer Valores, saber números. Vamos tirar os reels. Vamos lá. Vamos começar então pelos melhores, já que você quer saber. Vamos parar para pensar aqui. Um produto que é mega fácil, que o correspondente vende assim, com o pé nas costas, muito, muito bom de vender, chama consórcio. E aí você vai falar assim, nossa, Nayara, como que a gente faz consórcio? A gente tem técnica, especialização, isso é muito importante. E o que acontece? A gente trabalha com um leque de clientes que a gente sabe a vida do cliente, porque a gente atendeu esse cliente, às vezes, na habitação, e a gente pegou o imposto de renda daquele cara, a gente sabe qual que é a profissão que ele tem, se ele é empresário, se ele trabalha com uma carreta vendendo, com um caminhão, se ele é o dono de uma padaria, a gente sabe a história daquele cliente. E aí a gente liga para ele depois de uns 2 ou 3 meses de contratado, a gente fala, ô, senhor João Paulo, senhor que tem uma padaria, que fez uma contratação de um financiamento habitacional com a gente há mais ou menos uns 4 meses, o senhor está precisando de trocar o seu maquinário da padaria? A gente tem uma proposta muito boa para o senhor. Você pode contratar um consórcio aqui de 400 mil para o senhor trocar todo o seu maquinário e a gente consegue esse valor com uma parcela tal para o senhor. O senhor vai pagando. Assim que o senhor for contemplado, o senhor pode ir lá e fazer a troca do seu maquinário. Esse cliente, primeiro ele já te conhece, porque você já atendeu ele, já sabe do seu histórico, já tem a confiança da marca da Caixa, que um banco tem mais de 500 anos. E aí, você ofertou de acordo com a necessidade dele. Você vende muito bem. Quer saber quanto que a gente ganha só para vender uma carta de consórcio? É muita. Tá preparado, com o coração bom? Se o correspondente ele é classificado em pedras, topázio, esmeralda, rubi e diamante. Essas pedras, o correspondente ele vai evoluindo conforme o volume de contratações que ele vai fazendo. Inclusive, eu tenho um curso que é o Correspondente de Sucesso, que eu até ensino, né, como se tornar diamante já nos primeiros meses e tal. Então, o que acontece? Quando o correspondente ele é diamante, ele recebe 2,3 sobre a carta de consórcio. Então, vamos fazer uma continha boba aí. Se esse correspondente fizer uma venda de uma carta de 1 milhão, a 2,3 a gente está falando de 23 mil numa venda de uma carta de consórcio. E aí, às vezes, você deve estar pensando assim, muito difícil fazer uma venda de uma carta de 1 milhão. Não é. Porque tem muita gente que quer comprar um apartamento aí de 2 milhões e às vezes só precisa de 1 milhão para inteirar, às vezes. Tem muita gente que às vezes quer trocar uma frota de carro e vai fazer a contratação. Não é. É um dos melhores produtos que tem para se vender. Vende muito fácil. Contratação super simples. Você contrata com 15 minutos. É um dos melhores produtos que o banco tem, assim, para oferta mesmo. E o correspondente que aprende as estratégias, você pensa bem, acabei de dizer, 1 milhão, 23 mil. É muito legal pensar fora da caixa. Porque, por que é difícil vender consórcio? Porque as pessoas não sabem vender consórcio. O consórcio nada mais é do que uma forma diferente de fazer um financiamento. Se tu pensa em vender um consórcio como um investimento, muitas vezes vai ser muito mais difícil. Porque o cara não quer investir grana. Se ele quer investir, se ele tem dinheiro para investir de fato, ele vai investir no mercado financeiro. Tem um monte de influencers falando sobre isso, inclusive o meu Big Boss aqui. Agora, o consórcio é uma ferramenta de crédito incrível. E a partir do momento em que tu é contemplado, ele vira um financiamento, tu vai lá e aliena um bem. E às vezes tu pode alienar um bem da tua esposa, um bem da tua empresa, pegar esse recurso como uma fonte de financiamento barata para comprar outro bem, inclusive, que não é legal. Porque o consórcio precisa dar a garantia dele. Então, eu posso alienar, por exemplo, um imóvel e comprar uma frota para minha empresa. Posso alienar um veículo e comprar toda a estrutura nova da minha padaria. Então, é uma forma de ganhar dinheiro com crédito. Perfeito. Pensando fora da caixa. Eu sempre falo assim, consórcio é a pessoa que realmente decide fazer uma aquisição planejada. É diferente. Às vezes a pessoa... você criar o hábito de fazer aquele compromisso antes mesmo de ter aquele bem. Então, se você, Kleber, virar para mim e falar assim, Nayara, eu tô querendo comprar um apartamento aqui na frente, aqui. E aí, se eu viro para você e falo assim, mas você tava querendo comprar ele para quando? Daqui 2 anos, eu ia te falar na hora, faz consórcio. Porque você tem muito mais chance de fazer contemplação nesse período que você tem, que é surreal, muito bom período. E outra coisa, compara, você cai para trás. Se você pegar uma carta de consórcio de 1 milhão e você pegar o financiamento de 1 milhão, você cai para trás. Só pelo prazo. Financiamento 420 meses, que é a média do brasileiro contratar, tá? Consórcio, 200 meses, você cai pela metade. E acredite ou não, a parcela também. Então, se a pessoa começa a fazer esse comparativo,
valor de parcela do financiamento. Valor de parcela. Prazo. E prazo daqui, ninguém contrataria financiamento habitacional. Mas qual que é o problema disso? Que um é planejado. E o financiamento, muitas das vezes, é a urgência. Às vezes o cliente já comprou, ele precisa de dinheiro para pagar. Aí tem que ser o financiamento. Então, a diferença está nisso, planejamento. Mas você conseguiu ver a comissão, né? Você viu isso daí, né? E aí você pensa bem, se você que é correspondente, faz aí venda de consórcio para veículo, para carro, não sei o quê. Você faz a carteira de 2 milhões, que nem é muito no mês, tá? A gente tá falando de 46 mil. Só com um produto. Eu gostei muito do que tu falou, porque a gente pensa o seguinte, tu falou, por exemplo, que o financiamento ele é muito imediato e o consórcio ele é muito planejado. Tu consegue construir um combo, porque se a pessoa vem de forma emocional, eu quero comprar um bem hoje, cara, tá aqui, eu vou te conseguir o melhor financiamento, e financiamento habitacional não tem como discutir, a Caixa é o mais barato. Ai, mas eu não quero pra hoje, então a gente faz um consórcio. Então, tu tem as duas formas. Sim. E o que é mais fácil de tu fazer o processo no dia a dia? É um consórcio ou é o financiamento? A nossa maior carteira hoje é de financiamento habitacional, que a gente aprendeu, né? Depois de muitos anos eu aprendi. Inclusive, se você quiser, eu te conto a história, eu já tive um outro correspondente, o primeiro eu fali, até porque eu comecei a empreender muito nova, então eu sabia ser correspondente, mas eu não sabia ser empresária, que é totalmente diferente, né? E aí, quando eu abri meu segundo convênio, já vim com outra mentalidade. Eu percebi que o meu cliente primário não era aquele final que comprava o imóvel. Que o meu cliente primário era aquele que estava ali todo santo dia comigo, que era o construtor. Que se eu tenho um construtor que ele levanta 80 apartamentos por ano, é 80 vezes o mesmo cliente como vendedor. Se eu tenho uma imobiliária que todo mês faz 5 vendas de imóveis, todo mês é o mesmo cliente que está ali. Então, o que é mais fácil? Eu catalogar na minha cidade, ali nas cidades que eu atendo, quais eram as construtoras, quais eram as imobiliárias, quais eram os corretores que atendem, e fazer deles o meu melhor atendimento para eles, de certa forma. Porque se o construtor está vendendo e ele me indica para atender na habitação, eu captei o construtor, ele sempre vai me indicar porque ele quer fazer comigo, porque eu libero mais rápido, porque ele vai receber o dinheiro mais rápido. Então, quando ele vender lá, ele vai falar assim, você procura a Nayara, que a Nayara vai liberar o financiamento para você. É muito mais fácil eu captar o construtor, imobiliário, o corretor, do que eu ter que sair na rua procurando quem tá procurando. Então, você faz um processo chamado pesca em balde. Eu parei de pescar no mar e comecei a buscar pesca no balde. Não, eu comecei a pescar no balde. Então, ou seja, eu comecei a trazer esse segundo cliente, que na verdade era o principal para mim, que era ele. Então, hoje, né, o nosso escritório atende hoje 5 cidades, né, do entorno ali, e a gente fez toda essa captação de construtoras imobiliárias e corretores, e a gente atende hoje de média de 85% de toda essa demanda do mercado imobiliário. Então, o que fomenta mesmo o meu escritório é a habitação. A gente respira habitação, respira CTDs, CAQ, engenharia o dia inteiro. É isso. Só que você concorda comigo que se esse cliente já está lá dentro do meu escritório, e se eu tenho uma demanda mensal, lógico que eu vou ter uma demanda mensal de clientes que estão procurando, mas que não é o momento. Ou que estão querendo comprar, mas que vão ter o crédito reprovado. O que eu faço com essa demanda? Eu aproveito até mesmo o cliente que foi reprovado. É a coisa mais triste que tem, Kleber, você pegar o telefone e falar assim, senhor João, o senhor estava olhando a casa lá com o corretor tal, mas infelizmente seu crédito foi reprovado. Isso dói, acredite ou não. Mesmo anos é muito uma triste. Compra. Não é um... Quando a gente fala de comprar um carro, de comprar uma casa, principalmente, a gente não tá falando de uma compra. É um sonho. Aquela compra é um sonho. O sonho da casa própria. E eu te entendo, porque eu tô brigando com a prefeitura da minha cidade. Eu tô tentando há 1 ano construir, mas eu não tenho licença. E quando eu consigo uma licença, agora falta a última, eu acho, que é da SEMA, pra cortar as árvores do terreno. Espero que seja a última. E, poxa, é muito triste. É um sonho que tu tem pressa e tal, e tá lá, poxa, me reprovou, e agora? Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir. Então dá aquela frustração, né? E o que é pior, mais pessoas vivem esse sonho. Sua esposa talvez está vivendo. Talvez você já compartilhou isso com a sua mãe já está vivendo esse sonho. E aí são mais pessoas que vão envolvendo com essa necessidade. E quando você joga uma informação assim, se a prefeitura te liga, olha, você não vai conseguir aprovar isso.
Tipo assim, não é só uma aprovação da prefeitura, não. É toda aquela realidade ali de talvez você já planejou sua vida com a sua esposa naquele lugar, você já viu, imaginou gente. Não sei se você tem filhos ou não, mas você já imaginou assim, meu filho vai estudar em tal escola que já quase pensou na contratação da van já, que vai levar o menino. É muita coisa que envolve. Talvez eu tô brincando aqui no seu caso que é construção, mas quando o imóvel é pronto, o cliente já olha ali, ele já pensa, poxa, tem uma escolinha aqui do lado, aqui, dá pra entrar. Então, assim, é muito mais coisa que tá envolvendo ali. Então, quando você pega um telefone para ligar para a pessoa e falar assim, olha, seu crédito foi reprovado, nossa, dói, porque a gente sabe que tem muito mais envolvido do que a compra de uma casa, é o sonho daquela pessoa. E aí, é nesse momento que a gente utiliza até mesmo mesmo sendo uma estratégia de venda, mas é uma forma até de consolar essa pessoa, porque é muito ruim não. A gente fala com a pessoa, até a gente brinca, a gente fala assim, ó, eu tenho uma notícia ruim e uma excelente para te dar. E aí a gente fala, olha, ruim é que infelizmente nesse momento seu crédito foi reprovado por tal motivo. E talvez isso vai demandar um tempo para o senhor resolver, às vezes uma restrição bancária, às vezes um comprometimento e tal. A notícia boa que a gente tem para você é que o senhor pode fazer uma carta de consórcio, utilizar, dar lance, e talvez nesse período que o senhor está até regularizando isso, o senhor pode ser contemplado. Ou seja, o senhor compra o seu imóvel sem pagar juros. Então, ou seja, a gente consegue fazer uma pitch oferta. de vendas, hein? Maravilhoso, né? Espero que as pessoas ouçam esse podcast. Então, o que acontece? A gente consegue amenizar, né, a notícia para a pessoa, porque realmente é muito ruim dar esse não, e ainda consegue realmente fazer uma oferta que é muito boa. Eu posso te dizer, eu já comprei 2 imóveis com consórcio, de cartas contempladas, com essa estratégia. Eu comprei, já fiz a venda, então a gente vai ganhando esse mercado. Então, assim, e eu sei que é um produto bom, tanto que eu contrato, tanto que eu fiz uma carta de consórcio de veículo mês passado, porque realmente é um produto muito bom. Então, assim, é nesse momento que a gente vai aprendendo isso. E é legal porque é o teu skin in the game também, né? Como é que tu vai vender uma coisa que tu não compra? A partir do momento em que tu acredita no produto, tu compra o produto, tu sabe tudo da parte comercial, sabe tudo da parte interna, porque também é o cliente, e consegue, dessa forma, mostrar que tu tá com a pele em jogo. Inclusive, argumento de vendas. Não, eu faço também, olha aqui minha carta. Então, isso é muito forte. E eu sou uma pessoa que, quem me conhece, sabe, eu respiro caixa, tanto que eu estou de laranja nesse momento. Eu sou o X da caixa hoje. Eu respiro caixa, porque eu sempre falo, às vezes quando eu vou atender, às vezes algum cliente, o cliente fala assim comigo, eu não quero abrir conta na caixa, porque a caixa é um banco que tem fila, não sei o que. Aí eu viro pra ele e falo assim, meu senhor, entenda uma coisa, o senhor nunca vai conseguir passar nessa vida sem precisar da caixa. E é sinceridade, a gente não tem como, porque se a pessoa tiver ali uma classe, às vezes, mais necessitado, coisa do tipo, ela vai ter um Bolsa Família, ela vai precisar da Caixa Econômica, ela vai precisar de um auxílio de alguma coisa, ela vai estar lá na Caixa Econômica. Se a pessoa trabalha de carteira assinada, ela vai precisar do Fundo de Garantia, está lá na Caixa Econômica Federal. Se a pessoa for um empresário alto padrão, do agro, alguma coisa, vai precisar do agronegócio. Se a pessoa for um rico empresário mesmo, assim, gigante, vai às vezes precisar de um Pronamp, é dentro da Caixa. Se o cara fala assim, não, eu não preciso da Caixa, não sou empresário nada. Aí ele vai ter um filho que vai pra faculdade, não passa na federal e ele precisa de FIES. Assim, e vários outros produtos. É muito difícil eu acho que tu devia mudar de profissão, tu devia ser contratado pro marketing da Caixa, que eu acho que eles não têm eles não vestem a camisa da Caixa, não estão vestidos da Caixa, eles não defendem com essa ânsia que tu tem de defender a Caixa. Agora você percebeu que todo mundo vai precisar da Caixa um dia, né? E por isso, talvez a demanda também é muito alta, né? É engraçado porque eu tenho pavor da Caixa, como 90% dos brasileiros. Não, e 90% do Brasil, 99% deve estar lá, tá? Mas eu tenho FGTS, então eu estou na Caixa também. Inclusive usamos para fundo da Eletrobras agora. Aí tá vendo aí, ó, várias coisas, né? E poderia utilizar para fazer sua construção, que eu acabei de ouvir que você quer construir. Não, mas a construção eu tô com um concorrente lá. Não dou conta, através, obviamente, de um correspondente bancário. Enfim, é um relacionamento da empresa, a gente conseguiu uma taxa diferenciada lá, né? Mas não conversou comigo. A gente tá no concorrente azul lá do sul. Sim. Agora, deixa eu te perguntar, e como é que tu faz essa pesca inbound? Tu faz uma espécie de repasse, talvez para construtora, para corretora? É legal fazer isso? Não é legal? Quais técnicas tu usa para fazer essa pesca? Olha, eu sou totalmente contra essa questão de pagar para trabalhar. De comprar um cliente, na verdade. Isso, não, é pior. Eu acho que é pagar para trabalhar mesmo, sabe? Eu acho pior. Sabe por quê? Porque o corretor de imóveis, quando ele faz a venda, se ele trabalha como autônomo, ele recebe de 5% a 6% sobre a venda do imóvel. E eu não peço dinheiro para ele. Quando um construtor faz um imóvel, ele recebe pela administração daquela obra, ele recebe de 20% a 30% de lucro na venda daquele bem. E eu não peço dinheiro para ele. Então, não faz sentido eu ter que pagar para eu trabalhar. E eu sou totalmente contra isso, tanto que quando eu me credenciei, foi aquele momento, eu fui a primeira credenciada da minha região,
E 3 anos depois, a Caixa falou assim, vamos colocar todo mundo aqui, vamos credenciar quem quiser e não sei o quê. Abriu as torneiras e falou assim, vamos credenciar correspondente para tudo. Padaria virou correspondente, tudo virou correspondente. Aquela lojinha que fazia xerox virou correspondente, que foi um momento que a Caixa queria ter correspondentes assim por todo o Brasil. Foi estratégia de um momento da gerência da Caixa. Só que não basta ser. Eu lembro da lojinha de xerox que era correspondente, tu ia lá na lojinha de xerox, pagava a conta, eles queriam te oferecer outro produto. Isso mesmo, tá vendo? Então você viveu esse momento. Foi um momento que a Caixa abriu o torneio, todo mundo vai virar correspondente bancário. Foi um momento de uma gestão que talvez achou assim, vamos expandir para trazer mais pessoas, porque mais pessoas vendendo, mais pessoas prospectando. Só que nem sempre é assim. Não é porque você vai colocar mais pessoas que isso vai dar certo, porque, querendo ou não, a gente tem que saber fazer oferta, a gente tem que ter atenção, que quando a gente fala de correspondente bancário, a gente está mexendo com a documentação do cliente, então a gente tem questão de sigilo bancário, a gente tem que ter um conhecimento prévio sobre várias coisas, sobre mercado financeiro, sobre taxa de juros, sobre mercado imobiliário, o que é uma certidão de matrícula, o que é regime de casamento. Hoje em dia o povo casa, separa, divorcia, casa de novo, e aí vai acontecendo, e casa em vários regimes, é separação total de bens, é comunhão total de bens, tem pacto antinupcial, e aí se a pessoa cai ali, o cara da lojinha do xerox, cai ali para oferecer um produto, ele não vai fazer uma entrega legal. E aí, pouco tempo depois, uns 2, 3 anos depois, a Caixa viu, não é legal essa estratégia que a gente fez, porque isso não tá dando certo, a gente tá tendo muito reclamação, muita ouvidoria, esse retorno não tá sendo bom, a gente vai começar a descredenciar. E aí, nesse momento que ela começou a descredenciar, teve muito correspondente que nesse momento, nessa época, assim, que a gente talvez tinha 3 correspondentes, passou para 30 e tantos correspondentes, e aí era muita gente. Nesse momento, esses correspondentes começaram a pagar. Peraí, eu tô... Desespero, vamos começar a pagar para eu atender. Então, o que acontece? No imobiliário, o correspondente ele consegue receber até 1,2 sobre cada financiamento contratado, quando é SBPE, e até 0,8 quando é carta de crédito do fundo de garantia, que é o caso do Casa Verde e Amarelo, tá? Então, a gente está falando aí de 1,2. Estou falando aí de uma contratação de 200 mil, estou falando de 2.400. Assim vai. Só que o volume é muito grande, né? E era isso para colocar no envelope antigamente, né? R$2.400 no processo de 200 mil para colocar no envelope. Não era bem um envelope, né? Era uma senhora pasta de documentos. Maravilhosa, verdade, E aí, foi bem singela quando eu coloquei 200 mil. Eu acabei de passar aqui na rua até chegar aqui no seu maravilhoso aqui podcast, e o rapaz falou comigo que era 15 mil metros quadrados de um apartamento ali. Aí eu acabei de descobrir que a média dos apartamentos aqui nessa rua aqui, para conseguir na planta, é 1 milhão. De 30 metros quadrados. Isso aí, perfeito. 1 milhão nessa metragem. Então, ou seja, não tô falando de 1 milhão, nós estamos falando de 12 mil de comissão. Assim, vai de acordo com a contratação. E aí... Cara, esse ponto que tu entrou, eu gosto muito, porque veja bem, lá na minha cidade, uma casa do padrão que eu tô construindo ali, de quase 600 metros quadrados, a gente fala de R$9 mil um metro quadrado. Aqui um apartamento de 30 metros quadrados, veja bem, é 12 mil reais o metro quadrado. Só que isso para o correspondente é uma grande vantagem. Porque o correspondente em Caxias do Sul, por consequência, vai ganhar menos, porque o valor do metro quadrado, o valor do imóvel é mais barato, e aqui em São Paulo, como o custo de vida é maior, o valor do metro quadrado é maior, e consequentemente, a remuneração do correspondente também é maior. Agora, essa época que tu falou de ter muito correspondente, foi uma época que teve muita gente quebrando também. Porque, inclusive, a lojinha de xerox, ela não era correspondente só da Caixa. E naquela época eu acho que nem tinha essa mentalidade de exclusividade, mas ele era correspondente da Caixa, do Banrisul, do Bradesco, então ele ia, às vezes era uma pessoa lá ou duas, atendia, não, peraí, eu vou pagar outra conta no outro guichezinho aqui. Então não tinha foco, não tinha exclusividade e muita gente quebrou. E o público, seja o meu público, seja o teu público, qualquer gente, eles gostam da desgraça dos outros. Então, tu falou que quebrou. Me conta essa história de como que tu foi quebrada a maior referência de correspondente bancário no Brasil. Então vamos lá, o que acontece? Então, só para fechar essa questão, eu não sou a favor de pagar, e tanto que na época eu bati muito nessa tecla, sabe? Então, assim, porque não faz sentido você ter que pagar, e posso dizer, hoje, daqueles 30 e tantos, na minha cidade só tem 4 correspondentes, na cidade padrão nossa lá, atendendo toda a cidade, por causa disso. Os que pagam, o construtor, que é o cliente ali, que está sempre com frequência imobiliária, infelizmente eles não estão preocupados se eles vão receber R$300 por cada processo que eles estão entregando. Eles estão preocupados com o seguinte, meu processo sai rápido.
Meu cliente vai assinar rápido? O atendimento que meu cliente vai ter é bom? Vocês vão dar uma boa entrega? São muito mais preocupados com isso. O construtor, se ele fizer uma conta básica, ele está vendendo um apartamento de 500 mil. Se ele ficar num correspondente que não sabe fazer o processo, ele gastar ali 60 dias, 2 meses, de 500 mil que poderia estar aplicado e ele estivesse ganhando dinheiro sobre isso, o que R$300 vai fazer a diferença na vida desse construtor? Nada. Não, até eu sou o cara das contas, vou fazer uma conta aqui, ó. São R$500 mil. Se a gente colocar uma taxa de 1% ao mês e dividir por 2, 15 dias que o consultor espera mais para receber esse processo são R$2.500. Então, com certeza, nesse teu raciocínio faz muito mais sentido para ele. Até porque, às vezes, tu encaminha para um consultor 4, 5, 6, 7, 8, 10 processos, ele está preocupado em receber o dinheiro antes, que na aplicação hoje deixa o dinheiro parado lá. Ele tá ganhando R$25 mil do que receber um repasse de troco teu. Certíssimo. Até porque se o cara tá pensando no troco, ele não é um grande consultor. Ele tá com o foco no lugar errado. Tem que dar o foco no negócio dele e fazer o negócio dele dar dinheiro. E é isso aí. Então, ou seja, foi nessa vertente. Então, tipo assim, eu lembro que tinha construtor que às vezes começou ali, ou até mesmo corretor. Com o corretor aconteceu mais. De ter falado assim, não, vou falar com o fulano, fazer com o fulano de tal, porque ele tá me dando R$300 por causa do processo que eu levo lá. Eu chegava nesse corretor na época e falava assim, então tá, você deixa lá os processos seus, você me deixa fazer um só seu. E aí eu fazia aquele negócio, eu cheguei a assinar com o contrato da Caixa. Olha isso que eu vou te falar, contrato da Caixa, em 4 dias. 4 dias. E o outro correspondente com 60 dias de processo. O cara não vai continuar, só porque ele tá pensando o seguinte, se eu receber a minha comissão, que é 5%... Que é vinculada à venda. A venda, que é 5% sobre 500 mil, eu tô ganhando meu dinheiro. E o corretor que vende, ele quer receber. Então, lógico, todo mundo quer receber que trabalha. Então, ou seja, ele viu que não valia a pena aqueles R$300. E é isso que eu fiz de entrega na época. Eu fazia um excelente atendimento, que isso aí é padrão lá no escritório, a gente atende assim, o online foi muito bom, a gente também conseguiu facilitar muita coisa para o cliente. E aí, o que acontece? Porque a gente entrega isso, é a diferença. No meu escritório, na hora que você entra, tem assim, a vida pede mais facilidade. Eu não vendo financiamento, eu não vendo taxa de juros, eu vendo facilidade. Eu lembro na época que o Banco Laranja... que o Banco Laranja aí estava com uma taxa melhor que a nossa, conseguiu aí, deve ter uns 3 anos atrás isso aí, a taxa dele estava melhor que a nossa. Mas o Banco Laranja também não sei qual dos laranjas tu tá falando, mas um desses laranjas aí também